Amados irmãos e irmãs, que alegria poder retornar à igreja, à paróquia São Miguel. O coração bate um pouco mais forte quando a gente entra, vê a alegria, vê a emoção de vocês aqui dessa paróquia, que tem sempre a fidelidade à palavra, tem o ânimo das comunidades. Celebrar o aniversário de ordenação presbiteral não é celebrar a festa do padre, é celebrar a festa da igreja. Porque nenhum padre é ordenado para si mesmo. Nenhum padre é ordenado como se fosse um troféu. O padre é ordenado para a igreja. O dia de uma ordenação presbiteral é uma festa de toda a igreja. Toda a igreja se anima. Toda a igreja festeja porque vê mais um membro que assume o compromisso de exemplo do Cristo bom pastor, levar o povo à frente para o céu. Um pastor sem povo não é pastor. Que graça teria, padre Bebeto, ser padre e não ter um povo? Ser pastor sem um rebanho não tem muita utilidade. Por isso, a alegria do ministério presbiteral é a comunidade que se reúne. É a comunidade que, de vez em quando, dá uma dorzinha de cabeça, e é bom que dê, para que nós possamos pedir a força do Espírito Santo para conseguirmos conduzir a comunidade que é, na vida do Padre, um presente. Amados irmãos e irmãs, esta festa de hoje é uma festa da igreja. 22 anos de ordenação presbiteral do Padre Bebeto e de mais 5 irmãos. A maior ordenação que a nossa arquidiocese já teve em número de padres. Como seria bom se nós conseguíssemos quebrar esse recorde e daqui uns 2 anos celebrar a ordenação de 10, de 20. É difícil formar um padre. É difícil. A vocação presbiteral é um desafio. Não. A vocação presbiteral é um dom de Deus. É Deus que escolhe. É Deus que chama. É Deus que vai capacitar. É Deus que dá a fidelidade. É Deus que dá a força. Por isso que se o padre confiar somente nas suas forças humanas, ele vai fracassar. Porque o ministério é um dom de Deus. Na liturgia da palavra de hoje, nós escutamos no Evangelho, Jesus que passa, vê Mateus trabalhando, um cobrador de impostos, e chama Mateus, diz, segue-me. Mateus escuta a voz do Senhor, deixa tudo e vai segui-lo. Mateus é visto por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vê Mateus, mas Jesus não vê Mateus como cobrador de impostos. Jesus não vê Mateus como pecador. Jesus vê Mateus como um ser humano, como nós devemos ver uns aos outros. Não aquilo que nós exercemos, não os nossos pecados, mas a nossa essência, a nossa humanidade. Jesus chama Mateus como ser humano. Os fariseus nunca iriam fazer isso, porque eles olhavam para o pecado. Os fariseus são bons para apontar os pecados, mas péssimos para perdoar. Jesus não quer juízes, Jesus quer homens da misericórdia. Por isso, Padre Bebeto e Padre Edmilson, nós devemos ser homens da misericórdia, distribuidores da misericórdia de Deus. Nós devemos acolher as pessoas, olhando para elas como seres humanos, independente do pecado. Jesus quer uma igreja de portas abertas. Jesus quer uma igreja que acolha os pecadores e transforme a vida de cada um deles. Jesus não quer uma igreja que seja conivente com o pecado, mas uma igreja que acolha aqueles que estão em pecado. Por isso que nós, padres,
no dia da nossa ordenação, recebemos do bispo a missão de perdoar os pecados. Não nós, como seres humanos, mas o nosso ministério presbiteral. Por isso que tem algumas pessoas que dizem assim, eu vou confessar nada? O padre é comedor de feijão como eu. Tá certo, é mesmo. Mas quem perdoa não é o padre. Quem perdoa é quem? É Deus. Padre, então eu vou confessar dentro do meu quarto, bem quietinho, lá escondidinho, falando bem baixo. Acho que Deus nem escuta direito, né? Fica assim, a gente fica cochichando. Não. É preciso procurar a igreja para pedir perdão, porque Deus instituiu a igreja. Jesus quis que os presbíteros pudessem perdoar os pecados, não porque nós somos melhores, mas porque Ele quis, porque Jesus quis, que homens como Mateus tivessem a oportunidade de até hoje, 2000 anos depois, de serem chamados por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o padre ergue a mão e diz, pelo ministério da igreja, eu te absolvo dos teus pecados. É o mesmo chamado que Jesus fez a Mateus aquele dia. É o mesmo chamado. Segue-me, levanta-te, deixa os seus pecados, se põe em movimento, venha me seguir. É o chamado vocacional. Padre Bebeto, um dia o senhor escutou esse chamado, lá em Tapetinga. Não como cobrador de impostos, mas no seu trabalho, funcionário público, com suas tarefas, com seus sonhos, com seus projetos. A minha avó sempre me ensinou, nós fazemos um plano, mas Deus faz outro. E nós temos que seguir o de quem? Se nós quisermos ser felizes, porque quem não ouve o conselho, ouve o coitado. Padre Bebeto escutou a voz de Deus lá em Tapetinga. Escutou Jesus chamando ele, vem e segue-me. Com certeza o senhor não sabia dos desafios que lhe esperavam. E é bom que não saiba. Porque se nós olharmos para os desafios, nós desistimos. A vocação é um grande mistério. Não só a vocação presbiteral, todas as vocações. Vocês que são casados, se soubessem dos desafios do casamento, iriam casar? Ainda bem que a gente vive no mistério. Temos consciência, mas temos o mistério. Por que que o padre abraça o ministério presbiteral? Por que que os noivos abraçam o casamento? Porque confiam na graça de Deus. Porque sabem que Deus é fiel, que o Deus que chamou vai dar força para vencer todos os desafios, todas as dificuldades, porque a vocação é graça de Deus. A vocação não é uma conquista nossa, a vocação não é um prêmio nosso. Por isso que nós, padres, quando vamos ser ordenados, nós fazemos o quê? Escrevemos uma carta para a igreja, na pessoa do bispo, pedindo a ordenação. Depois de 8 anos de seminário, depois de muita pastoral, de muita oração, ninguém é digno de escrever a carta para o bispo e dizer assim, olha, eu concluí, já estou apto. Não. Pede. Eu quero ser ordenado, eu peço à igreja, porque o ministério não é nosso, o ministério é da igreja. Eu sou padre por causa da igreja. Por isso, um padre que vai contra a igreja está no lugar errado. Porque o ministério presbiteral só tem lugar na igreja, no exercício na comunidade. É a igreja que concede. E eu queria aprofundar um pouquinho com vocês 3 dimensões do ministério presbiteral. A primeira, o padre é ponte. Por que que o padre é ponte? Porque ele é engenheiro? Ele faz engenharia no seminário? Não, a gente estuda filosofia e teologia. Mas por que que é ponte? Quem aqui já foi em uma ordenação presbiteral? Levanta a mão. Depois, olha, quem não foi é bom ir um dia, é bonito, viu? Depois que faz as promessas ao bispo,
depois que nós fazemos as promessas ao bispo, é cantada a ladainha para pedir a intercessão dos santos. E os candidatos ao ministério presbiteral se deitam, se prostram no chão. Mas não é porque estão com sono, não é porque estão cansados, não é porque é um momento bonito, não é para tirar uma foto bonita, é para tomar consciência que a partir daquele momento o presbítero se torna ponte para ligar o mundo a Deus. Por isso que os diáconos, os candidatos ao ministério presbiteral, se deitam entre o povo e o altar, entre a assembleia e o altar, porque o padre não deve ser um muro, o padre deve ser uma ponte que levam as pessoas até Deus, independente do pecado, porque independente do pecado, a ponte tem que ser forte para conseguir carregar as pessoas até o outro lado. Porque uma ponte fraca faz o quê? Cai. A ponte de Niterói balança, mas não cai, porque foi bem feita. O padre também balança, mas não cai. E é o que sustenta a vida do padre? Qual é o concreto que sustenta a vida do padre? Qual é o ferro que sustenta a vida do padre? A oração. Um padre que não reza é uma ponte frágil e vai cair. Não vai resistir às intempéries, não vai resistir às ondas, não vai conseguir deixar os pesos, muitas vezes, do pecado, das dificuldades, passar por ele. Vai perecer. Por isso que nós, presbíteros, temos a missão de rezar. Por isso que vocês nos encontram aí na rua, na porta da igreja e falam o quê? Padre, reza por mim. Porque o povo confia na oração do padre. Agora eu peço a vocês também, rezem pelos padres. Rezem por nós, meus irmãos. Nós, presbíteros, não somos anjos. Nós não temos asas. E quem tiver asas, você chama a polícia, porque é mutante. A igreja só ordena homem. A igreja não ordena um anjo. Nunca ordenou e nunca vai ordenar. Nenhum anjo. Só ordena homens. Que pela graça de Deus, seres humanos, pela graça de Deus se tornam homens de Deus. Não por mérito, não porque são melhores, mas porque Deus quis escolher eles. Então, o padre é ponte. E a ponte tem que ser forte para conduzir as pessoas, para não cair. De vez em quando passam as pessoas pesadas, a ponte vai uma balançada, mas não cai não. Continua de pé, porque o que sustenta é a oração. Muito bem. A segunda característica do ministério presbiteral. Lavador de pés. Vocês sabiam disso? Todo padre é lavador de pés. No retiro espiritual nosso, o bispo disse: o sindicato dos padres é o sindicato dos lavadores de pés. Porque no dia da nossa ordenação, aquele momento bonito que canta, que o menino chora, que a foto fica bonita, que ele recebe a casula bonita, ele esquece muitas vezes que o que torna ele padre é isso aqui. A estola. Essa estola foi usada no Evangelho de João, capítulo 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele tirou o manto e pegou a toalha. É a mesma toalha que foi usada lá, há mais de 2000 anos. Ah, padre, que toalha boa é essa? Eu vou comprar uma dessa. É simbólica, viu, gente? Não vende aí no mercado, não. Essa mesma toalha. E uma toalha, gente, eu queria perguntar a vocês, a toalha, qual é a utilidade da toalha? Secar. Por isso que a toalha não precisa ser muito bonita. Se for muito bonita, a gente fala, eu não vou nem usar, é tão bonita. Eu fico até com vergonha. A pessoa põe lá em cima da cama, arruma,
Mas toalha não foi feita para ser adereço. Toalha foi feita para secar, e aqui especificamente os pés. A estola do padre é para secar a cabeça das crianças que são batizadas. É para consagrar a Eucaristia. É para secar as lágrimas dos pecadores que vêm confessar para cada um de nós e que muitas vezes derramam muitas lágrimas e que nós devemos secar. É para secar as feridas dos enfermos, chagados na carne pelas doenças biológicas e espirituais. É para unir em matrimônio os casais. Na hora da bênção, eu gosto de pôr a estola como esse símbolo da toalha. A toalha. Agora, padres, Bebeto e Padre Edmilson, essa toalha nossa serve para todo mundo, menos para nós mesmos. O senhor, Padre Bebeto, 22 anos, já secou as lágrimas de muita gente, mas talvez algumas vezes o senhor não achou uma toalha para secar as suas lágrimas no ministério presbiteral. O padre é um homem do coração ferido. Um padre é um lavador de pés, que muitas vezes anda com os pés sujos. Um padre não pode pensar que essa estola lhe concede poder, porque na igreja poder é o quê? Serviço. Na igreja, se um menino entrar no seminário pensando que essa estola vai dar a ele um status social, é melhor ele procurar outro ramo. Porque ser padre é se tornar lavador de pés. Ah, eu lavei muitos pés. Temos que ficar o quê? Felizes. Eu peço a Deus todos os dias, padres, que o dia que eu chegar na eternidade, a toalha que Ele me deu esteja bem rasgada, bem pequenina, só um pedacinho. E olhe lá se eu tiver sem ela. E quando Jesus me perguntar, onde está a toalha que eu te dei no dia 1º de agosto de 2020, no meio da pandemia? Falar, Senhor, eu sequei tantos pés que ela se foi. É melhor chegar no céu com a toalha rasgada e suja, por ter secado muitos pés, do que nós chegarmos com a toalha intacta, por medo. Por isso que o Papa Francisco tem pedido uma igreja em saída, uma igreja samaritana, uma igreja que não tem medo de secar os pés dos pecadores, uma igreja que seja um hospital de campanha, que esteja sempre de prontidão, uma igreja que seja a última porta onde os pecadores vão bater, porque depois dela não precisa ir em lugar nenhum, vai ser acolhido, vai ser abraçado. Mesmo, irmãos padres, que nós soframos, muitas vezes, em nossa vida, as chagas, ó o Padre Frenil chegando aí, as dificuldades, não vamos desistir de continuar sendo lavadores de pés. E a terceira característica, são muitas, só peguei 3. A terceira, da comida. O padre foi ordenado para dar comida ao povo. E é uma comida que ninguém faz. É a própria Eucaristia. E tem muita gente falando uma coisa errada aí. Eu já escutei, vieram falar para mim, padre, se não fosse o Senhor, não teria Eucaristia. Eu falei, silêncio, isso é pecado. Se não fosse a Eucaristia, não teria os padres. Nós só existimos por causa da Eucaristia. A Eucaristia não está condicionada ao ministério presbiteral. É o ministério presbiteral que está condicionado à Eucaristia. E nós não celebramos a Eucaristia para nós mesmos. Nós celebramos a Eucaristia para o povo. De vez em quando, Padre Bebeto, o senhor que é Itapetinga, eu chegava atrasado nas missas. O povo até falado assim, é o Padre Atos, vai atrasar um pouquinho. Pode chegar uns 10 minutos depois. Um dia eu atrasei 15 minutos. Aí a senhora chegou na porta, padre, só atrasou, estava fazendo o quê? Eu falei, estava dando comida ao povo.
porque eu tinha saído de outra missa e vim correndo. O padre foi ordenado para dar comida, para dar a Eucaristia. Em cada missa nós renovamos o nosso ministério presbiteral. Por isso, Padre Bebeto, hoje o senhor está com a mesma alegria no coração daquela primeira missa. E não pode deixar perder, porque toda missa deve ser a primeira e a última. Toda missa é única na nossa vida. Há 22 anos atrás, eu acho que o senhor estava tão ansioso para celebrar aquela primeira missa, não é? Com medo de errar no missal. Hoje reza-se até se olhar no missal, se brincar. Tremendo. Mas a mão do padre, quando vai celebrar a missa, sempre treme um pouco. Sabe por quê? Porque, gente, é um mistério muito grande. As nossas mãos, dizia um santo da igreja, na hora da consagração, são semelhantes ao ventre de Nossa Senhora. Nós trazemos Jesus de novo para alimentar o povo. Nós agimos em persona Christi, não porque somos melhores, mas porque Deus quis. Santa Teresa d'Ávila fala: se um padre estiver em pecado mortal, quando ele veste as roupas para a missa, se paramenta, ali quem está agindo é o próprio Cristo que está agindo. E isso nós temos só onde? Na nossa Igreja Católica. Por isso rezem pelos padres. Quando você vê que o padre é humano, fique feliz. Fala, olha, está no caminho certo. Ainda bem que não é anjo, porque se fosse anjo, tinha que tirar, não é? Porque a igreja não ordena anjo. Só ordena seres humanos. Ah, esse padre, ele é meio humano. Que bom que ele é humano. Por isso que ele é padre. O dia que você vê um padre sendo ponte, sendo muro, você chama o padre e fala, padre, você está esquecendo da sua ordenação? Você não ficou em pé, você ficou o quê? Deitado para ser ponte. O dia que vê um padre com a estola muito assim, com medo de secar as lágrimas, fala, opa, para que serve toalha? Para secar. Uma toalha bem bonita, guardada, serve para quê? Nada, nada, nada. Quando vê um padre triste por vir celebrar uma missa, reze por ele, porque ele está perdendo o sentido, não é do ministério, está perdendo o sentido da vida, porque a vida do padre se realiza na Eucaristia. Por isso, nesse dia, Padre Bebeto, 22 anos, muitas missas, muitas lágrimas secadas, muitas lágrimas derramadas, muitos pés limpos, muitas dificuldades enfrentadas, mas muita alegria. Porque eu tenho certeza que se fosse para o senhor escrever a carta hoje, 2023, para pedir o bispo novamente para ser ordenado, o senhor não hesitaria. Com a mesma canetinha, com a mesma preocupação com os pronomes de tratamento, excelência reverendíssima, mas com a mesma alegria no coração, com a mesma ansiedade daquele jovenzinho de Tapetinga, funcionário público, que um dia escutou Jesus dizer, vem e segue-me. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.